O filme começa com o Creeper perseguindo um figurante no meio da noite. E quando ele ia conseguir ajuda, o Creeper pega ele. E o cara do carro, em vez de acelerar, fica só olhando pro céu igual um bobo. E ele só vê a mão do cara caindo. Lixo. O filme corta pra uma delegacia, aquela lá do primeiro filme, que o Derry foi capturado. Naquela noite, o Creeper saiu voando com o Derry, mas deixou seu caminhão, e os policiais estão investigando ele. E tá mais pra um caminhão do John Kramer de Jogos Mortais, porque tá cheio de armadilha, e inclusive fere um dos policiais. E como os policiais estão perdidos sobre o que fazer, o xerife Dan Tachego, junto com a sua equipe, chega no local, para dar um auxílio e ajudar a caçar o Creeper. Mas o bicho mal chega e já quase toma do caminhão. E bom, ele tá lá pegando informações com o delegado, né? Mas o bicho fica pistola quando soube que o caminhão foi rebocado, e tá sendo levado pro pátio. Ele diz que o caminhão nunca vai chegar lá, porque o Creeper já está indo pegar de volta. E não é que o xerife tinha razão, porque o Creeper aparece num guincho e já solta o caminhão. E percebe-se que esse caminhão é elétrico, hein? Porque tá dirigindo sozinho, enquanto o Creeper tá bem em cima dele. Mas isso não é possível. E os dois que estavam levando o caminhão estão mortos. O bicho pega um deles e em vez da policial meter bala, ela fica paralisada obedecendo o Creeper. Só bala nele, mata esse danado! Não. E descobrimos o porquê o xerife manja tanto do Creeper, porque ele apareceu pra ele há 23 anos atrás. O filme corta pro dia seguinte e nos apresenta a avó, Gaylen Brandon, e sua neta, Addison Brandon. E bom, aqui o filme já começa a virar uma confusão completa, porque o filho da Gaylen é aquele figurante que apareceu lá no começo do filme, que foi morto pelo Creeper. E aí ela fica vendo o fantasma do filho, e ele diz pra ela que naquela casa existe uma coisa que o Creeper quer, e ele está indo até lá pra pegar. E tudo isso aí é inelógico. Lixo. Voltando pro xerife, ele tá se preparando pra caçar o Creeper. E sabe a equipe dele? Então, ninguém ali é treinado, apesar de parecer. São todas pessoas normais, sobreviventes do bicho. E velho, agora eles estão com uma potência pra acabar com o Creeper. No segundo filme tinha apenas um arpão equipado. E aqui, evoluíram pra uma minigun cacetada. E o delegado se une ao xerife. A Addison vai visitar sua amiga Grace, que tem um irmão muito problemático, o Kirk. Que personagem desgraçado. Mas bom, não acontece nada demais nessa visita, e a Addison segue seu caminho. E o Kirk vai fazer uma trilha de motocross, junto com seus amigos. E pro azar deles, eles se deparam bem com o caminhão do Creeper. E como são jovens merdeiros, eles vão lá azucrinar um caminhão. E o engraçado é que eles conhecem a história do Creeper e sabem que ele usa aquele caminhão com aquela mesma placa, e mesmo assim eles têm a coragem de ficar ali perto. E vou resumir com 2 palavras. Super lixo. E não dá outra, o caminhão abre e eles veem os corpos e começam a correr dali. Mas bicho, esse caminhão na verdade é do Scorpion, porque ele tá com um Get Over Here e um deles, como vai longe dessa faca, hein? E acerta em cheio no Kirk. Que satisfação, aspira. E eles estão lá tentando tirar a faca dele, mas ele começa a ser puxado pelo caminhão. E um dos amigos dele já vaza dali. E foi bem na hora certa, viu? Porque o Creeper aparece. E agora sim os dois vazam também. Mas quando eles corriam, o Creeper já pega uma lança e num feito inacreditável, ele acerta os dois, numa lançada só. Que porcaria, hein? Engraçado que nos dois filmes anteriores só tinha cena de noite, basicamente com o Creeper. Já nesse aqui é meio-dia e o Creeper já tá trabalhando. É claro. E sabe aquele primeiro lá que fugiu? Não durou muito também não. E num efeito cachorro, ele é pego pelo Creeper. A Addison e seu amigo Buddy vão até a casa de um senhor entregar uma mercadoria. E quando chegam lá, tá todo mundo escondido. O Buddy tenta entender, né, que eles estão com medo, e o cara fala que algo passou voando e pegou um dos caras lá. Ele volta pro carro, né, pra ir embora, mas na velha cachorragem dos filmes, o carro não pega. E o Creeper aparece bem atrás deles, e ele fica cheirando os dois. E parece que a Addison tá com cheiro a lá Derry. E sem pensar muito, ele pega ela e sai voando. Protagonista morrer fácil assim? Sei não, hein? E bom, a avó da Addison, a Gaylen, começa a cavar bem na onde o filho dela, nas alucinações, falou pra ela ficar longe. E ela desenterra uma mão encapetada inclusive. Mas velho, essa história que é tão sem sentido dessa mão, que eu acho que nem vale a pena explicar. Só ignora mesmo. Lixo. E a Addison tá viva, junto com o Kirk. E a desculpa pra eles estarem vivos é que o Creeper tá bêbado e não percebeu que ele não matou os dois. Rapaz, Creeper cachaceira nova, viu? Mas não passa uma vez no filme e o Kirk já toma de uma armadilha do caminhão, sobrando agora só a Addison. E enquanto isso, o xerife tá lá numa estação espírita, com a mão encapetada, que não dá resposta nenhuma pra gente. E no rádio, revelam que avistaram o bicho, e todos vão até ele. E quem chega primeiro é o xerife e o delegado. E realmente, esse caminhão tá mágico, hein? Porque no primeiro filme, ele era só um caminhão. Aqui, o bicho reflete até bala. E um caminhão velho desse solta uma mina teleguiada. Rapaz, o que os caras desse projeto estavam pensando, bicho? Isso aqui virou caminhão faminto. E o Creeper não faz nada. E lembra aquele carro com a minigun? Então, serviu pra nada, né? Já que o caminhão reflete bala, os caras é morto pelos próprios tiros. E o xerife e o delegado tomam uma bombada na cara.
E quando o Creeper ia matar o delegado, o xerife assume a minigun e no finalzinho do segundo tempo ela funciona. E que mentirada, hein? No primeiro filme, o Creeper quase morre atropelado. E aqui toma tiro de minigun e fica de boaça. E no fim, o xerife é morto. A noite chega e agora chegou o fim pra Edson. O Creeper descobre que ela tá viva e vai atrás dela. E bicho, o tanto que o roteiro foi pra Edson agora é brincadeira, viu? Quando ele ia matar ela, uma armadilha do caminhão ativa e pega bem na cabeça dele. Ela escapa e o bicho não tá conseguindo voar. Ele tá com uma shuriken nela e ela tropeça desviando. Ele mira e tá com uma lança nela, que só tirou a jaqueta. Moisés! Não consegue, né? E quando ele tá pertinho dela pra matar, é atropelado por um caminhão aleatório. O que eu tô assistindo? Super lixo. E ele esquece totalmente da Edson e vai até a mão lá aleatória. E ele simplesmente quebra ela e começa a ficar doido, com vários corvos morrendo. Qual é o sentido, né? Sabe qual é o pior? Essa é a última cena dele no filme. Velho, que final de vilão é esse? Não teve nenhuma vingança, tanto do delegado pelo xerife, ou da Gale pelo seu filho. Ou até Edson usar seu protagonismo pra matar ele. Não teve nada. Ele só deu um grito doido e acabou pra ele. Nem explica se acabou os dias dele ou algo pra justificar. Enfim, né? Em filme ruim, é bom não tentar achar lógica. A Addison é achada pelo Buddy no meio da estrada e final feliz pra todo mundo. Que merda, hein? No dia seguinte, o Buddy vai lá se despedir da Addison, porque ele vai jogar futebol pela escola. E olha só, ele vai de ônibus escolar, ou seja, conexão direta com o segundo filme. O que faz esse filme ficar pior ainda, porque o Creeper tem um cheiro de geral ali. E por que ele vai deixar todo mundo vivo, se ele não hibernou? Ah, eu não sei. E no finalzinho aparece quem? A nossa querida Trish, irmã do Darryl, que faz um discurso de vingança. Se isso vai acontecer, eu não sei. Até porque, se esse aqui já foi presepada, quero nem imaginar o 4.